Olá, cá estamos em mais uma conversa sobre os direitos humanos sem fronteiras e hoje vou reler-vos o artigo 2º da Declaração Universal, que diz assim: toda a pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja ela de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, da opinião pública ou de outra natureza, de origem nacional ou social, de riqueza, de nascimento ou de qualquer outra condição. E, a propósito deste artigo 2º, que tem muito que se lhe diga, porque todos os dias nós somos confrontados com situações, umas mais graves, outras de menor dimensão, mas que transgridem completamente aquilo que aqui está instituído e subscrito pela uma grande maioria de países e, portanto, sociedades. Este artigo 2º faz-me pensar numa problemática, num fenómeno mundial, que é exatamente a violência exercida sobre as mulheres, por uma única circunstância: é o facto de serem mulheres. E quando nós sabemos, estatísticas oficiais, que a nível mundial, 1 em cada 3 mulheres é violada ou agredida durante toda a sua vida, somos obrigados a parar e a pensar que raio acontece no mundo para que hajam pessoas, seres humanos, que pela única circunstância do seu sexo e do seu género são agredidas e violentadas em todos os seus direitos e toda a sua essência e valor humano, por pessoas que, dizem também as estatísticas, não são distantes nem desconhecidas. São, na maior parte dos casos, os atuais companheiros e, numa dimensão bastante significativa, ex-companheiros. E nós temos esta tendência bem humana de nos emocionarmos e de nos indignarmos até com a transgressão dos direitos humanos a milhares de quilómetros de distância, neste caso de Ponta Delgada, mas depois somos bastante indiferentes e negligentes quando essa transgressão dos direitos humanos e esse ataque é feito na porta ao nosso lado. E nós dizemos: não temos nada a ver com isso, cada um que se arranje, o problema é seu, faça como muito bem entender. Ora, eu gostava de relembrar a este propósito que esta coisa de prestar atenção ao que está longe, mas ignorar o que está perto, leva-nos, por exemplo, à maior parte de nós, em boa consciência, mesmo que não seja um cidadão muito desatento, enfim, às notícias e à vida do dia-a-dia, precisa de fazer contas para chegar a esta conclusão. Entre 2007 e 2012, no nosso país, foram assassinadas 203 mulheres às mãos dos seus companheiros atuais ou dos seus ex-companheiros. E na nossa região, na região autónoma dos Açores, durante o mesmo período, entre 2007 e 2012, foram assassinadas 10 mulheres. Ora, a estes números indignos, perturbadores e absolutamente inaceitáveis numa sociedade europeia, progressista, moderna, de pleno século, em pleno século XXI, nós temos que acrescentar as mulheres cujos companheiros ou ex-companheiros tentaram assassinar e não o conseguiram, mas que muitas e muitas delas, em número muito significativo, ficaram com sequelas, umas visíveis, outras não tanto, para o resto da vida. E temos que pensar ainda noutras vítimas, vítimas indiretas, que são todos aqueles que assistiram a estas agressões, que normalmente são os filhos e as filhas que convivem com estes casais ou ex-casais e que inevitavelmente ficarão marcados para o resto da vida pela circunstância de terem assistido a uma situação dramática e absolutamente
absolutamente indigna da humanidade como esta. E também como outra agravante, é que os estudos de Varya provam que crianças que foram educadas num seio familiar onde a violência sobre as mulheres, a mãe, as irmãs, por exemplo, era uma prática diária, têm uma tendência muito intensa para serem elas próprias, quando forem adultas, futuros agressores. Temos obrigatoriamente que pensar nesta situação e temos que pensá-la sobretudo também na nossa região, na região autónoma dos Açores, porque é uma região onde este fenómeno da violência doméstica tem uma dimensão mais do que preocupante e ainda por cima, aqui à semelhança do todo nacional, não tem tido uma diminuição, mas bem pelo contrário, até pelo contexto socioeconómico que nós estamos a viver desde o ano de 2008, tem vindo progressivamente a agravar-se. Não é possível nós, homens e mulheres do século XXI, estarmos a contribuir para a construção de uma sociedade onde um ser humano, apenas pela característica do seu sexo e do seu género, é agredido, violentado e assassinado. Temos que pensar nisto. Temos que pensar onde é que estamos a falhar enquanto sociedade, enquanto educadores, enquanto seres humanos. É uma reflexão que vos deixo. Até à próxima.